Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais, sejam muito bem-vindos para mais uma meditação sobre um tema importante da Palavra de Deus. Hoje queremos pensar sobre fome e sede de justiça. Como cristãos, nós costumamos ser ou devemos ser pacificadores, devemos estar prontos a perdoar, porém a Bíblia nos ensina também que deve haver dentro do cristão esse desejo de que justiça seja feita. Nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então aqui há uma bem-aventurança para pessoas que têm fome e sede de justiça, quer dizer, um grande desejo de que realmente haja justiça na terra, haja justiça entre as pessoas. Porém, hoje vivemos em tempos de muita turbulência em todas as áreas. Existe em grande parte da sociedade um clamor pela justiça. Pessoas que sofrem com atos de violência, sofrem com decisões completamente erradas, clamam por justiça. Eu quero que seja feita justiça, uma expressão que ouvimos frequentemente nos noticiários. Já Abraão tinha esse desejo de que Deus agisse com justiça no caso de Sodoma e Gomorra. Lemos em Gênesis 18, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça, juiz de toda a terra. É claro que o juiz de toda a terra faz justiça, podemos confiar inteiramente nisso. Porém, é importante analisar esse tema dentro da história e também dentro da escatologia bíblica. Nós lemos sobre um tempo de muita injustiça. Ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, já o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, estava falando sobre uma sociedade onde havia pessoas que inverteram completamente os valores. Como, por exemplo, quando hoje pessoas comprovadamente corruptas e perversas são libertadas e pessoas inocentes são presas. Então, Isaías fala, ai das pessoas que estão agindo dessa forma também, mostrando que Deus vai fazer justiça. E vemos como isso afeta o estado da pessoa na vida de Ló. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então lá ficou enfadado, ficou cansado de ver atos de injustiça. E evidentemente, quando vemos injustiça acontecendo, isso deve nos afetar também, no sentido de que não podemos ficar indiferentes diante da injustiça que muitas vezes está acontecendo. Até os mártires no céu vão clamar por justiça, conforme Apocalipse capítulo 5, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ao verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, portanto, que até as pessoas lá na glória, quando vão estar pensando naquela injustiça que sofreram quando seu sangue foi derramado, eles vão perguntar para Deus, até quando? Quanto tempo essas pessoas vão ficar impunes? E podemos hoje em dia fazer às vezes a mesma pergunta, até quando a injustiça vai prevalecer no nosso meio? A Bíblia mostra que Deus pratica atos de justiça frequentemente, até no sentido local ou individual, mas existem três etapas especiais onde Deus vai exercer a justiça. Vemos isso no mapa escatológico. Em primeiro lugar,
no tribunal de Cristo vai ser feita justiça, no julgamento das nações vai ser feita justiça e também no juízo final. Aí vai ser a justiça final, onde ninguém mais vai duvidar de que Deus é justo. Pensamos em primeiro lugar no tribunal de Cristo. Muitas vezes pensamos no tribunal de Cristo como sendo apenas um tribunal para dar retribuição, para dar o galardão para as pessoas. Mas a Bíblia aponta sempre um outro fato que faz parte desse tribunal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Note, ele destaca dois aspectos, e isso não significa que a pessoa pode ser condenada, porque conforme João capítulo 5, verso 24, aquela pessoa que recebeu a Cristo não vai entrar em condenação, mas Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar quando acontecem injustiças entre pessoas. Nós lemos em primeiro lugar sobre a questão do galardão e uma avaliação do trabalho feito na obra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 3, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vemos então, portanto, que não se trata de uma condenação à perdição, mas a qualidade do serviço vai ser examinada. Não é pela aparência que a pessoa causou no seu trabalho, na obra do Senhor, nem pela quantidade de trabalho que fez, mas cada obra vai ser examinada dentro das motivações e da sinceridade com que a pessoa realmente serviu ao Senhor. Jesus falou: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Então, tudo aquilo que realmente é feito dentro desse desejo de aparecer, de ser glorificado, simplesmente não vai ser galardoado. E Deus vai fazer justiça naquele dia, e daí a igreja vai ver quem realmente serviu de coração puro e íntegro, realmente tendo Cristo como preeminência em toda a sua vida e em todo o seu ministério. Deus vai ser absolutamente justo na retribuição também de coisas pequenas. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sim, Deus é muito justo. Ele vai ser absolutamente justo também na retribuição por aquilo que é feito realmente por Ele. Deus vai fazer justiça em relação a cristãos injustiçados. Acontece frequentemente em igrejas onde pessoas são simplesmente acusadas de uma forma injusta e ilícita, e naquele dia vai aparecer o que realmente aconteceu. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio do coração. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Quantas vezes as pessoas fazem um julgamento, acusam outros, fazem julgamento precipitado, sem saber realmente as intenções? Deus, naquele dia, vai esclarecer. Não se trata ali de punir, mas se trata de realmente destacar as qualidades e a pessoa ser reconhecida como alguém que realmente era inocente na situação. Por isso, nunca devemos deixar questões em aberto. Se falamos mal do outro, isso deve ser colocado em ordem nessa vida, para que depois não seja manifestado publicamente.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então Deus é absolutamente justo, Ele vai fazer justiça naquele dia do tribunal de Cristo. O fator fundamental que deve nortear a nossa vida é a preeminência de Cristo. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, note aqui, será que realmente estamos colocando Cristo no centro da nossa vida e do nosso trabalho? Não sou eu que devo aparecer, mas Cristo deve aparecer sempre e o nome dele deve ser glorificado em tudo, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 20, e glorificaram a Deus a meu respeito. A nossa vida e nosso ministério deve servir para a honra e glória do Senhor. Vem, então, depois do tribunal de Cristo, uma parte da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, e já durante o tempo da tribulação, Deus vai julgar com muito rigor nas trombetas e nos cálices da ira os ímpios, mas então vem o julgamento das nações. E esse julgamento também vai mostrar com ênfase aquilo que a pessoa realmente era. Então, aqui nesse julgamento se trata de ver quem vai poder entrar no reino de Cristo por 1000 anos e quem vai ser lançado no lago de fogo. Aliás, no inferno, o lago de fogo vem mais tarde. Então, é uma questão muito importante se a pessoa vai poder participar do reino de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Lemos em Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os mártires da tribulação, como também as nações vivas, todos vão então poder reinar com Cristo, se aprovados nesse tribunal das nações. Sobre isso a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então será um julgamento para ver quem vai poder das nações participar do reino de Cristo por 1000 anos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos a comer, ou com sede e te demos a beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá: em verdade eu vos digo que, quanto fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. A questão da aprovação vai depender de qual a atitude essas pessoas tomaram em relação aos pequenos irmãos de Cristo, seja judeus ou seja pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e sofreram perseguição. Temos muitos relatos sobre a importância desse apoio, tanto na Igreja da União Soviética, da China e em outros países, como é importante uma pessoa nesse tempo de
aflição, receber apoio e ajuda de outras pessoas. Por exemplo, temos um exemplo disso no Canadá, quando houve manifestações a favor de valores conservadores. O governo simplesmente bloqueou os bens daqueles que estavam fazendo a manifestação. E quando então alguém dava apoio, transferia ajuda financeira para esses que ficaram sem recursos, essas pessoas também perderam os seus bens. A mesma coisa acontecia na União Soviética, quando a perseguição acontecia naqueles anos terríveis. E o que aconteceu? Muitas vezes o governo estava confiscando bens. Por exemplo, uma senhora cujo marido estava preso, tinha confiscado a sua máquina de costura, era o único meio dela conseguir dinheiro para sustentar sua família. E se uma família vizinha emprestava a sua máquina, essa também era confiscada. Então, realmente representava um grande risco a pessoa poder ajudar os outros nessa situação. Na China, isso acontece em grande escala. A pessoa recebe de acordo com um cartão de crédito social. E se essa pessoa é vista, por exemplo, em imagem que é lida artificialmente, é vista em lugares onde não devia estar, de acordo com o governo comunista, e se vai ajudar outra pessoa, ela também tem todo o seu cartão de crédito cancelado e finalmente não consegue ver. Como é importante nessas horas uma pessoa ter alguém que vai lhe dar ajuda e ajudar no sustento. Nós vemos como existe um ódio contra os cristãos hoje em dia também. Quando um político muito conhecido no Brasil postou essa imagem, Cristo na cruz, com o dizer bandido bom é bandido morto, então vemos já que tipo de atitude muitas pessoas têm, realmente de ódio contra os cristãos. Ou quando um cidadão lá do Rio Grande do Sul posta que os judeus deviam ser postos em crematório, ele mostra ódio contra os judeus. E naquele tempo vai ser muito importante o apoio. Então a questão ali é participar do reino de 1000 anos ou ser lançado no inferno, no sofrimento eterno. E a Bíblia fala em Apocalipse 19, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Sim, o governo no tempo do milênio vai ser um governo absolutamente justo. Vai ser um reino de paz para aqueles que lhe obedecem, mas haverá punição severa também, e não haverá saidinha, não. Haverá punição severa para aqueles que persistirem ainda na prática do pecado. Mas finalmente vem o juízo final, o juízo do grande trono branco, onde todos os mortos desde a fundação do mundo que não eram salvos vão ser julgados. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Depois disso, ninguém mais vai duvidar da justiça de Deus. As pessoas vão ser julgadas de uma forma justa, conforme aquilo que está escrito no livro lá no céu, e a pessoa vai receber, então, a sentença justa que Deus vai dar. Nós, como cristãos, vamos estar presentes nesse julgamento. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós,
Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós vamos estar presentes, vamos testemunhar a justiça de Deus sendo aplicada. Até aqueles que morreram em Nínive vão estar presentes. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo e com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então haverá uma multidão de testemunhas vendo Deus fazendo justiça. E quando vemos hoje muita injustiça sendo praticada nos vários níveis da sociedade brasileira e do mundo inteiro, podemos saber o dia vai chegar em que aqueles que têm fome e sede de justiça vão realmente ver Deus é justo e vai punir o ímpio. Quem vai ser julgado? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tudo aquilo que a pessoa escondeu durante essa sua vida, estando perdida, tudo aquilo vai ser revelado. Hoje em dia podemos varrer as coisas para debaixo do tapete, mas lá perante Deus não. Porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, verso 14. Até as palavras faladas. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Mas, graças a Deus, Deus ainda hoje oferece perdão dos pecados, oferece salvação, e dos seus pecados não se lembrará mais depois. Veja o que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Não imputar quer dizer não cobrar mais. Foi pago, a pessoa aceitou o perdão de Deus e Deus não vai cobrar mais. Nós lemos também Ezequiel 33, verso 11. Diz-lhes: vivo eu, o Senhor Deus, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morireis, ó casa de Israel? Então, o desejo de Deus é que a pessoa vai se converter. Se você não é salvo ainda, entregue a sua vida inteiramente a Cristo, receba como Senhor e Salvador da sua vida e você poderá ser julgado também no tribunal de Cristo. Então, são duas ocasiões em que você vai estar ou numa ou na outra. Ou no tribunal de Cristo, entre os salvos, ou no trono branco para a condenação eterna. Em qual desses tribunais você vai estar presente? Devemos lembrar que todos nós merecemos a perdição. Nós vamos para o céu somente pela graça. Devemos lembrar também de anunciar o evangelho aos que estão perdidos, para que não vão para o fogo eterno. E devemos lembrar sempre que a nossa vida deve ser uma luz neste mundo, para que o mundo possa ver em nosso viver realmente uma vida digna, uma vida para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação sobre a sua palavra e que um dia possamos nos encontrar lá no tribunal de Cristo para receber o galardão eterno. Amém.